Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal História para Vencer. Sou o professor Luiz Fernando, o seu professor de História. Vamos para mais uma aula de Resolvendo Questões da VUNESP. E vamos responder uma questão hoje sobre a agricultura como solução à atividade açucareira. Mas, pessoal, antes da gente ler a nossa primeira questão, quero dizer a você o seguinte, que você pode baixar o PDF dessa aula, a questão mais teoria, de forma inteiramente gratuita, só clicando no link do PDF que está na descrição desse vídeo. Você pode assistir às aulas de resolução de questão da VUNESP anteriores e também baixar de forma gratuita essas questões com teorias em PDF, beleza? Então, sinta-se à vontade aí para baixar essas questões, assistir os nossos vídeos. Mais uma vez, sou o professor Luiz Fernando, eu sou especialista em concursos e vestibulares. Vamos que vamos para a nossa primeira questão. Então, essa questão ela trata sobre a agricultura como solução, a atividade açucareira no Brasil, a primeira atividade econômica introduzida pelos portugueses durante a fase colonial. A plantação da cana-de-açúcar se deu através da Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza em 1532. Então, nós temos ali a produção das primeiras, a plantação das primeiras mudas de cana-de-açúcar no Brasil, que foi a Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza. E observe no mapa aqui ao lado que nós temos o outro contexto, que é a divisão do Brasil em unidades políticas administrativas, que a gente chama de capitanias hereditárias, instituídas pelo rei de Portugal, Dom João III, em 1534. Somente em 1549 é que foi fundado no Brasil, instituído no Brasil, o governo geral, ok? Instituído através da Carta Régia ou ao Regimento de Tomé de Souza em 1548. E observem que nós temos a divisão administrativa do Brasil, ou da América Portuguesa, da visão mais recente, ou seja, os historiadores, geógrafos, eles estão aí elaborando uma nova visão de como teria sido dividido a América Portuguesa em capitanias hereditárias, perfeito? Não se preocupe que a gente vai ter questões da VUNESP sobre as unidades políticas administrativas do Brasil. Então, vamos lá. O contexto geral. Observem, a economia colonial desenvolvida no Brasil é determinada por padrões impostos pelo mercantilismo, sendo assim, da escolha do produto explorado ao modelo de exportação e das relações existentes entre os colonos e a metrópole. Tudo estará inserido nos princípios mercantis do colonialismo, pacto colonial, em que a função básica da colônia é de gerar riqueza para sua respectiva metrópole. O mercantilismo é uma política econômica adotada por reinos europeus, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, e que consistia, no seu bojo maior, a intervenção do Estado na economia, certo? Então, a intervenção do Estado na economia. E essa política econômica, ela prevaleceu, foi seu auge, seus momentos ali entre os séculos XVI e XVIII, perfeito? Bom, o mercantilismo, ele tinha suas várias práticas econômicas, como o exclusivismo colonial, ou seja, somente a metrópole poderia comercializar com a colônia. Mas, em se tratando de América Portuguesa, esse exclusivismo colonial, o pacto colonial, não foi tão exclusivo assim, tá, pessoal? Principalmente no período em que a atividade açucareira nasce no Brasil, certo? A partir de 1532. Então, vamos ter investimentos, tá? Investimentos de outras nações, de outras nacionalidades, vão investir na atividade açucareira no Brasil ou na América Portuguesa. Exemplo clássico é a Holanda. A Holanda emprestou dinheiro aos
colonos brasileiros, gente da baixa nobreza, funcionários públicos de Portugal, que emprestaram dinheiro da Holanda, de banqueiros holandeses, para investir na atividade açucareira do Brasil. Perfeito? Então, a Holanda ela participa dessa atividade comercial fazendo o transporte do açúcar da América Portuguesa à Europa, beleza? Então, a gente tem que ter esse cuidadinho aí nessas questões da VUNESP, porque quando a gente fala de pacto colonial, essa prática mercantilista, em se tratando da atividade açucareira, não era tão exclusivo assim. Mas a gente pode traçar aqui, né, um período, vamos dizer assim, ó, de 1530 até 1571, ok? Havia essa brecha no nosso pacto colonial, como a Holanda e outras nacionalidades que tinham o poder de investir, o direito de investir nessa atividade açucareira. Mas aqui em 1571, o rei Dom Sebastião, rei de Portugal, ele quis arrochar o pacto colonial, certo? Fazendo com que navios portugueses somente enviassem o açúcar do Brasil para a Europa, tá? Mas não surtiu o efeito desejado, porque o tráfego de outras nacionalidades na América Portuguesa existia, perfeito? Ainda existiu. Mas vamos que vamos. Esse tipo de relação caracteriza o padrão colonizatório ligado à exportação, perfeito? Então, mais tarde, a gente vai falar mais sobre mercantilismo. Tranquilos? É isso aí. A economia açucareira propriamente dita. Vamos lá. A escolha da cana-de-açúcar como produto para cultivo e exploração no Brasil ocorre devido a fatores como alto valor de mercado deste produto e do conhecimento prático do cultivo adquirido nas colônias atlânticas portuguesas. Bom, a vegetação cana-de-açúcar não é originária da América nem da Europa. Ela é um vegetal asiático que os portugueses, com as suas viagens ultramarinas, mas bem antes mesmo, na Idade Média, os europeus já cultivavam a cana-de-açúcar na Europa, beleza? Mas os portugueses, a partir do momento em que eles estreitam as relações comerciais com as Índias Orientais, os portugueses, vão levar mudas de cana-de-açúcar ou semente das Índias e levar para as suas ilhas no Atlântico, principalmente a dos Açores. Vejam que Portugal já tinha uma experiência no plantio da cana-de-açúcar e nos Açores também já era utilizado a mão de obra africana. Como era um produto muito bem visto economicamente na Europa, então Portugal vai plantar a cana-de-açúcar no Brasil. Agora, por que a cana-de-açúcar? O que ocorreu com a economia portuguesa que eles vão se interessar em plantar esse produto no Brasil? É porque, pessoal, lá na década de 1530, né, finalzinho ali de 1528, 1529, 1530, a economia de Portugal, a sua balança comercial favorável, já estava entrando em déficit. Então, para recuperar a economia, Portugal ela vai fazer essa experiência já conhecida anteriormente do plantio de cana-de-açúcar na América Portuguesa, ou seja, no Brasil, beleza? Então, a ideia era encontrar rapidamente ali um produto rentável para substituir o comércio das Índias Orientais, que havia entrado em declínio em fins da década de 1520, beleza? Bom, o modelo aplicado é o sistema de plantation. Aqui nós temos o nosso bizu, aqui do canal História para Vencer, que é a sigla LEME, ok? O latifúndio, mão de obra escrava, monocultura voltada para a exportação. Então, a plantation, que consiste em grandes latifúndios, monocultores com base no uso de mão de obra escrava e toda a produção voltada para o mercado e interesse externo. A ideia não era fazer o Brasil uma colônia de povoamento. A ideia não era estimular um comércio interno, devido ao mercantilismo, às práticas mercantilistas. A ideia da América Portuguesa era
exportar matéria-prima para a Europa e importar produtos manufaturados. E o plantation, com a produção da cana-de-açúcar, tinha esse objetivo: enriquecer a metrópole, explorar a colônia para enriquecer a metrópole. Tranquilo? Então, você tem aí a economia açucareira. Beleza? Vamos que vamos. Seguindo aqui, observe na imagem aqui, nós temos um engenho, tá? O engenho, o que é o engenho? O engenho, propriamente dito, era a máquina agroindustrial, a máquina de se fazer açúcar, ok? Tinha as moendas para moer a cana, tinha as fornalhas, as caldeiras, a casa de purgar, perfeito? Então, era uma máquina, um engenho, uma máquina. Mas, na América Portuguesa, a gente vai associar o engenho a toda a atividade açucareira, a toda a produção açucareira, a sociedade e a política, ok? Em uma capitania hereditária, principalmente as capitanias nordestinas. Então, por isso é muito comum a gente falar o engenho de açúcar. Aí a gente fala da lavoura, da cana-de-açúcar, da máquina, o engenho, da casa grande, da senzala, beleza? A sociedade que formava esse contexto econômico do Brasil colonial. Então, vamos observar a tela juntos. As principais regiões açucareiras foram justamente as capitanias que obtiveram sucesso no empreendimento colonial. São Vicente, que embora tivesse estruturado sua produção, não possuía o mesmo destaque que a capitania de Pernambuco e outras regiões do Nordeste, e com o passar dos anos sofre com um gradual processo de marginalização devido à falta de investimentos. Bom, de fato, a principal região produtora foi o Nordeste, principalmente as capitanias de Pernambuco e Bahia, ok? As capitanias nordestinas que tiveram sucesso na produção da cana-de-açúcar. E isso se explica por fatores como proximidade com a Europa, o solo do tipo massapê, o clima e o financiamento de bancos holandeses. Então, você tem aí as condições que favoreceram a produção da cana-de-açúcar no Brasil. Vejam, as capitanias que não prosperaram, ou melhor, as capitanias que prosperaram, Pernambuco e São Vicente. É assim que a gente lia nas apostilas, livros de história lá do ensino médio. Porém, com os novos estudos, as revisões feitas na história, nós temos o que destacar o seguinte, é que as capitanias que prosperaram foram as nordestinas, aquelas que tiveram investimento. Pernambuco, de Duarte Coelho, por exemplo. A capitania da Bahia, em 1549, ela vai ser a sede do governo geral. Então, é implantado o governo geral na Bahia e a cidade escolhida para ser a primeira capital do Brasil foi Salvador. Então, com o investimento da coroa, ou seja, com os investimentos da coroa, teve ali condições de se construir engenhos, certo? Construir engenhos na Bahia. E também, já na década de 1550, 1560, chegam na Bahia, no Nordeste, as primeiras levas de escravos africanos. Perfeito? A capitania de São Vicente, doada a Martim Afonso de Souza, faltou investimento por quê? Porque o Martim Afonso de Souza ele se desinteressou, tá, em aplicar e investir na sua capitania. Então, já nos finais do século XVI, a capitania de São Vicente entrou em declínio. Então, a gente tem aí esses fatores porque as capitanias nordestinas tiveram mais sucesso. É isso aí. Bom, nessa tela nós temos para você a relação entre Holanda e América Portuguesa, ou seja, o Nordeste açucareiro. Veja só a observação que nós trouxemos. O capital holandês é fundamental para a expansão do número de engenhos em 1580. Dos 110 engenhos que existiam no Brasil, 66 estavam em Pernambuco, além da aquisição da mão de obra e transporte do açúcar para a Europa, que conta também
com o processo de refino e distribuição graças ao subsídio das casas de comércio da Holanda. Então, o capital holandês foi muito importante para o desenvolvimento da atividade açucareira em Pernambuco. E aqui a imagem de um holandês chamado Frans Post, que veio ao Nordeste holandês na comissão, né, na comitiva de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, que administrou Pernambuco, Nordeste holandês, de 1637 a 1644. Traz para a América Portuguesa uma expedição científica que vai fazer as iconografias da fauna, da flora, da sociedade açucareira nordestina, traz também astrônomos e outros cientistas para estudarem o Nordeste. Então você tem aí o engenho, tranquilo? A gente tem uma noção de como era um engenho, né? Inclusive a paisagem pernambucana lá no século XVII. Beleza? Então é só uma curiosidade, vamos que vamos. A sociedade açucareira, muito importante nas provas da VUNESP, a sociedade açucareira. Vamos analisar essa tela. A sociedade açucareira tem no engenho o seu núcleo básico de formação, uma vez que as relações sociais desenvolvem neles ou em função deles. Compostos por áreas como lavouras, a moenda, a capela, a casa grande, senzala, estábulos, o engenho não é apenas a área do fabrico do açúcar, mas sim a propriedade como um todo. Dessa forma, as características da sociedade açucareira são a rural, uma sociedade rural, embora que o senhor de engenho ele tinha uma visão de mundo, ao contrário do que muita gente pensa. O senhor de engenho ele comercializava o seu açúcar. O senhor de engenho ele tinha que estar atento ao valor do açúcar lá na Europa, ok? Então não era aquela visão ruralizada, interiorana, o rústico, o atrasado, não. O senhor de engenho ele tinha que ter uma visão de mundo, até porque ele vai ter que negociar o açúcar com comerciantes portugueses e estrangeiros que vão comprar seu açúcar para vender na Europa. A sociedade patriarcal, o senhor de engenho, ele não mandava apenas na família, o patriarcalismo, como a gente leu aqui, na informação envolvia toda o latifúndio, né, a sesmaria, né, aquele grande lote de terra, ok? O patriarca, ele tinha, inclusive, a influência de interferir nas famílias dos agregados, ou seja, na família dos homens livres que trabalhavam no engenho. Uma sociedade conservadora, que a gente tem que dizer aqui, aquela sociedade que católica, aquela sociedade que na América tinha títulos de nobreza, os caras compravam títulos de nobreza, ok? Mas nem se chegava aos pés da nobreza europeia, tá? A nobreza europeia, aristocrática, fidalga, ok? Mas aqui os caras tinham uma pompa tremenda, católicos, aristocratas, né? Vereadores, né? Os chamados homens bons, ok? Havia ali também, né? Uma conservação do trabalho escravo no Brasil, seja o indígena e depois o africano. Aí nós temos a sociedade escravocrata, hierarquizada, sem mobilidade social. Essas são as características da sociedade açucareira do Nordeste brasileiro, ok? Então, muita atenção nessa informação, porque a VUNESP ela gosta de fazer umas comparações entre as sociedades do Brasil colonial, da América Portuguesa. Por exemplo, comparar a sociedade açucareira com a sociedade mineradora. E se ligue aqui no canal, porque nós vamos resolver uma questão sobre a mineração. Seguindo, práticas mercantilistas de Portugal. Nós temos, primeiramente, as práticas mercantilistas de Portugal, do século XVI. Foi o comércio com as Índias Orientais, 1500 a 1530, sucesso desse comércio, mas depois a economia portuguesa entrou em declínio. Entre declínio, devido à concorrência de outras nações que passam a fazer contatos comerciais com o Oriente, a baixa do preço das especiarias, daí Portugal querer encontrar uma nova fonte de riqueza. E essa fonte de riqueza encontrada foi a cana-de-açúcar plantada na América portuguesa, no Brasil.
exploração colonial, inicialmente do açúcar, e depois do ouro, economia colonial do ouro no século XVIII. A gente vai estudar isso aqui no canal História para Vencer. O tráfico de escravos, observe aí no mapa. Os portugueses, no século XVI, eles tinham, né, um monopólio do comércio de escravos, mas depois, com a União Ibérica, iniciada em 1580, 1640, Portugal perde esse monopólio, a Holanda, a França, que durante essa União Ibérica invadem as possessões, as feitorias portuguesas na África, dominam possessões portuguesas na África para também comprar escravos junto aos reinos africanos e vender esses escravos africanos para as colônias holandesas, francesas, inglesas, principalmente aqui, nas Antilhas, ok? E o metalismo, né? O metalismo também fez parte do mercantilismo português. Mas espera aí, professor, não era somente pacto colonial, não? Metalismo não é para as colônias espanholas? Sim, galera, nós temos essa referência como metalismo se destacou, foi exclusividade das colônias espanholas, produtoras de ouro, prata, mas negativo. Nós tivemos metalismo também na América Portuguesa, quando os bandeirantes paulistas encontram ouro na região das Minas Gerais, no século XVIII. Então, o século XVIII, certo, foi o século da exploração aurífera no Brasil, ouro e diamante, né? Mas se falando de ouro, nós temos também o nosso metalismo, beleza? A produção de açúcar no Brasil colonial era parte de um conjunto de processos e relações que ultrapassavam os limites da colônia e incluíam a estruturação do engenho, comunidade produtiva, a disposição portuguesa de povoar a colônia e o comércio sistemático com a América Espanhola. Bom, disposição portuguesa de explorar a colônia. E o comércio não era com a América Espanhola, era diretamente com Portugal. B. As técnicas de cultivo indígenas, as mudas de cana procedentes do mundo árabe e a intermediação britânica na comercialização, a intermediação holandesa. C. A adaptação da cana à terra roxa, terra de Massapê, do Nordeste, e conhecimento técnico dos imigrantes e atuação holandesa no transporte marítimo. D. A constituição da grande propriedade do tráfico de escravizados, africanos escravizados, e a existência de amplo mercado consumidor na Europa. Resposta correta é a letra D. E a letra E, o avanço da ocupação das áreas centrais da colônia, o recurso à mão de obra nativa e o crescimento do gosto pelos sabores doces na Europa. O açúcar ele foi plantado no litoral brasileiro. Então é isso aí, pessoal. Mais uma questão resolvida. Fiquem atentos no nosso canal. Sempre vamos fazer resolução de questões da VUNESP para te ajudar a passar no teu concurso público, para te ajudar a ser um policial militar do estado de São Paulo. Beleza? Se inscreva no canal que não é inscrito, deixa like e até a próxima. Brasil!